Olá, maravilhosos e maravilhosas! Boa noite! Estou falando agora diretamente da minha casinha, São Paulo. Depois de 10 dias aí no sul, estou de volta. A minha casinha até mais uns dias, daqui a pouco eu já vou me mudar, estou louca para ir para minha casa nova. Mas estava com saudade de São Paulo, estava com saudade do meu cantinho, das minhas coisas, enfim. E da minha rotina, né? Acho que é isso que eu mais sinto falta quando eu saio daqui, sabe? Da minha rotina, dos meus horários, das minhas coisas, enfim. Muito bom estar de volta, muito bom estar no nosso cantinho, muito bom estar aqui onde as nossas coisas, né? Meu jeitinho, minhas coisas, enfim. Estou muito feliz. A Sá entrou aí. A Sá, carteirinha aqui, a carteirinha assinada na live. Saiu até com lição de casa na última live, né? Doutor Vital, Pedro. Olá, gente. Pedro, MTB é Mahamudra, não é? Leonardo, boa noite. Oi, Pedro. Sejam bem-vindos, gente. Olha aí, o público masculino tá em peso aí, hein, Sá? Só nós duas por enquanto. Coloquei até a notificação para avisar que a live tinha começado. Boa, isso aí, não perde não. Entrou mais alguém ali que eu não consegui identificar o nome. Gente, para quem entrou agora, para quem não está acompanhando aí as últimas lives ou não assistiu as últimas, para quem está assistindo o replay também, eu gosto de falar sempre no início que a gente está fazendo uma série de lives só sobre autossabotagem, tá? Então, esse é o tema aí das nossas últimas lives. Hoje é a quarta live, então a gente já fez aí três. Eu tô fazendo uma por dia. E a gente vai fazer aí ao todo 7 ou 8 lives só sobre autossabotagem, tá? Então todo dia vai ter live até chegar aí na 7ª ou na 8ª. Não defini ainda se vão ser 7 ou 8, tá? Mas qual que foi a sacada, né? Na verdade, foi uma sugestão aí da Samantha de a gente falar sobre autossabotagem. Inclusive, quem tiver sugestão de tema ou tiver dúvida, me manda, porque ou eu faço live sobre isso, ou eu gravo um vídeo para o meu canal do YouTube, que é Movimento Mulheres Livres. Então, manda sua pergunta, manda sua sugestão, manda sua dica, que eu adoro falar, adoro gravar e adoro estar aqui com vocês. Quem não assina o meu canal ainda, Movimento Mulheres Livres, vai lá, assina o canal, ativa a notificação, me ajuda a fazer o canal crescer, levar isso para mais gente, tá? E aí, essa série de lives, gente, é só sobre autossabotagem. Então, na primeira live eu falei sobre os conceitos, né, da autossabotagem do ponto de vista da psicologia econômica e falei também do ponto de vista da inteligência positiva, tá? E aí, da segunda live em diante, eu comecei a falar só no viés da inteligência positiva, que a gente tem 10 sabotadores. Então, a cada live eu tô falando de 2 sabotadores, tá? Então, todo dia eu falo aqui de 2 sabotadores, explico para vocês qual é o sabotador, como que ele age, como que ele funciona, qual é o efeito dele sobre as suas decisões, quais as características dele, como que você identifica de onde ele surgiu, e aí você vai se identificando aí com cada um deles, né? Então, a cada dia eu falo aqui de 2 sabotadores, tá? Então, nós já tivemos aí 2 lives falando de 2 sabotadores específicos, ao todo 4. Então, eu já expliquei 4 sabotadores aqui para vocês. E a cada dia tem mais 2 aqui, tá? E aí eu sempre explico também o seguinte, que os sabotadores, o conceito que eu tô trazendo aqui para vocês é um conceito genérico, tá? É um conceito geral de cada sabotador. Eu tenho um conteúdo específico que eu pego esse sabotador e traduzo ele para a tua vida financeira, tá? Mas quem tem acesso a esse conteúdo ou são as minhas clientes do processo de coaching, ou é quem tem uma sessão exclusiva comigo, que é uma sessão avulsa, uma única sessão,
só sobre autossabotagem, onde eu te entrego o teu relatório de autossabotadores, a gente identifica juntas quais são os teus sabotadores principais e eu te explico como que ele interfere na tua vida financeira, tá? Exclusivamente no teu pilar financeiro. Então, isso é um serviço que eu tenho à parte, tá? Aqui nas lives gratuitas eu tô trazendo um conceito geral para vocês, tá bom? E tá sendo muito legal, gente, porque eu tenho recebido bastante mensagem, né? Até quem não assiste a live aqui em tempo real, mas assiste o replay, acaba me mandando mensagem aí que se identificou com algum ou outro sabotador e acaba identificando esses comportamentos na sua vida, né? Então, quando você traz isso para consciência, eu falei lá na primeira live, né? Por que é importante trazer o sabotador para consciência? Porque o sabotador, enquanto a gente não sabe quem ele é e como que ele age, ele tá ali preenchendo um valor nosso. Então, ele tá nos enganando, sabe? Ele tá dando aquele falso prazer, aquela falsa sensação positiva, né? Então, por isso que ele fica ali quentinho, agindo na moita ali, a gente nem percebe. Então, é super importante a gente trazer para a consciência o primeiro passo. Depois é entender da onde que ele veio, de que contexto ele surgiu, porque não é uma coisa nossa, é uma coisa que a gente carregou lá de trás. E aí, como que a gente faz, né? O que a gente pode fazer para minimizar a ação deles e para agir cada vez mais com o nosso lado sábio do cérebro. Esse é o nosso objetivo. Resumindo aqui bem rapidinho, existe um sistema 1 e o sistema 2 no nosso cérebro, né? O sistema 2 é o lado sábio, é aquele que toma as decisões analíticas, que para, que pensa e que raciocina. O sistema 1 é aquele que é o que faz as atividades automáticas do nosso dia. E é aquele que os sabotadores estão ali azucrinando na nossa cabeça. Então, assim, o nosso objetivo aqui é sempre baixar o volume do sistema 1 e aumentar o volume do sistema 2, tá? Deixa eu só colocar o tema da live aqui embaixo, para que quem entre aqui saiba identificar. Autossabotagem. Peraí, gente. Ficou errado o live ali, mas eu não tenho insistente, né? Eu ontem falei do insistente, insistente não é meu sabotador, então tá tudo certo. Ali, em vez de faltou o E ali, entrou um R, mas é live, tá? Tá tudo certo. Vamos lá, então? Hoje eu escolhi 2 sabotadores, sendo que um deles é bem familiar, tá? Um deles é um que eu, assim, tipo, foi o meu sabotador, o maior de todos, foi o sabotador que eu mais tomei na cabeça, foi o sabotador que eu mais tive que trabalhar, então eu tenho bastante propriedade para falar dele. E os 2 escolhidos de hoje são o vítima e o hiperrealizador. O hiperrealizador que eu falei que é o meu. O vítima não. O vítima a gente vai falar bastante dele aqui também, tá? E eu vou começar pelo vítima, né? Porque o hiperrealizador eu vou ter bastante coisa para falar, como ele foi o meu sabotador maior aí, eu vou me estender um pouquinho mais nele. Então nós vamos começar hoje pelo vítima. Olha aí, a Erika entrou, a Ju também. Boa noite, meninas. Bem-vindas. Que bom ter vocês aqui. A Erika tá sempre junto aí, né? Adoro. A gente sempre tá conversando aí. Érica, senti falta de você no meu curso, hein? Achei que você ia entrar na minha turma do curso. Tá muito bacana o curso. Te espero na próxima turma, hein? A Ana entrou também. Oi, Ana. Boa noite. Vamos lá, então. Eu quero saber aqui quem já colocou a culpa no governo, né? Falou que é a crise, quem já falou que a situação do país está difícil, que a economia não vai muito bem. Porque fulana ou fulano me ofendeu, ou fizeram isso e eu não gostei, e é culpa do fulano, culpa do ciclano, ou porque é o nosso presidente que não presta, porque é o governo que é uma bosta. Quem aqui já falou isso? Levanta a mão aí nos comentários, quem já fez isso. Eu vou levantar a mão aqui, porque eu já fiz isso, tá?
Hoje eu penso um pouquinho diferente, mas já fiz muito isso, muito, muito, muito. No interior é muito comum a gente falar, tipo, falar da vida dos outros e falar do que tá acontecendo e porque é culpa disso, culpa daquilo. Ó, vou anotar, hein, Érica? Quero ver você na próxima turma. Quero ver. É justamente por estar com demanda financeira que você tinha que estar na minha turma, hein? Mas tudo bem, vamos lá. Na próxima eu te espero. Já já eu vou abrir lista de espera, tá? Que tem bastante gente pedindo. Aí quando eu abrir lista de espera, eu vou anunciar aqui no Instagram, vou botar o link lá na minha bio e aí eu aviso vocês. Aí você corre na lista de espera, porque as vagas vão ser limitadas de novo assim que eu abrir. A Sá falou que sim, né? É isso aí. Gente, o vítima, voltando aqui, né? O vítima, ele é aquele que é justamente, tipo, ele fica martirizando, sabe? Tipo, tudo é temperamental demais, sabe? Tudo ele é coitadinho. Ele, tipo, a culpa não é minha, a culpa é do outro, a culpa é do externo, a culpa é do governo, a culpa é do ciclano, do fulano, é de todo mundo menos dele. Esse é o vítima, tá? O vítima é aquele que, tipo, fica fazendo beicinho, fica emburrado, sabe? Se é criticado, então, ou se é mal compreendido, meu Deus, sabe? Tipo, nossa, tá sempre, sempre choroso, assim, sabe? E é aquele que quando as coisas ficam difíceis, é o primeiro pensamento que vem é desistir, né? Porque, eu falei que não ia dar certo, eu falei que não era, que para mim isso não funciona, porque não dá, porque é o fulano que tá errado, porque o governo não faz o que tem que fazer, porque a política tá cheia de corrupto. É assim, tá? Então, o vítima é aquele que pensa assim, que ninguém entende ele, pobre dele, tá? Esse é o vítima. E aí ele tá sempre achando que, tipo, coisas terríveis sempre acontecem na vida do vítima. Sempre, tá? E por que isso, né? Ele fica remoendo sentimentos negativos, né? Ele fica remoendo essas coisas, sabe? Sempre tem esse sentimento de melancolia, de abandono, né? Ele se sente sozinho, se sente solitário. Mesmo que tenha várias pessoas em volta, ele dá um jeito de falar que tá sozinho e solitário, sabe? Então, para que isso? Nada mais, nada menos do que para ter atenção. Nada mais, nada menos do que para ter os olhares voltados para si, tá? Então, o vítima, ele está associado a uma criança, né, que teve uma infância onde ela não foi vista, onde ela não foi percebida. E aí ela acha que tinha algo de errado com ela. Ela acha que ela não estava certa, que tinha alguma coisa errada com ela, acontecendo com ela, entende? Então, nasce muito daí. E aí, como ela não era uma criança vista, não era uma criança percebida, ou achava que tinha algo de errado com ela, que ela era diferente dos outros, ela tenta fazer algo para chamar a atenção dos outros, né? Para os outros prestarem atenção nela. Então, se ela tá lá num cantinho e tá despercebida, e aí tem alguém prestando atenção, e aí tem alguém prestando atenção, não. Quando ela tá lá no cantinho, tá ali né, quietinha e ninguém percebe ela, se ela chorar, se ela se fizer de coitadinha, se ela, sabe, dar um jeito, espernear, fazer beicinho, alguma coisa, no mínimo alguém vai olhar para xingar. No mínimo alguém vai olhar para, sabe, aquelas crianças que fazem escândalo e que os pais falam, tipo, fica quieto, você quer, sabe? É o vítima, querendo ter atenção, querendo ter carinho, querendo ter esses olhares voltados para si. Como sigo uma linha kardecista, evito ser vítima. Sim, eu não conheço essa linha, Érica. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Mas o que eu tenho propriedade para falar é o seguinte. Eu acredito muito no ciclo da realidade, né? O que é o ciclo da realidade?
eu sou coach criacional, então os coaches criacionais formados pelo Instituto Jerônimo Temel, a gente aprende toda a metodologia com base no ciclo da realidade. E ao aplicar esse ciclo da realidade na minha vida, eu pude cada vez mais ver que isso é verdade, né? E hoje eu estudo física quântica, vou fazer formação agora em Theta Healing, porque eu acredito muito nisso. Tudo a física quântica explica, né? Tudo é energia. Então, nós somos compostos por átomos, tudo tem átomos, os átomos têm 95% de vácuo, né? De energia. Então, o universo, tudo é energia. Nós temos um campo eletromagnético à nossa volta, e tudo que a gente sente, que a gente pensa, gera um sentimento, e esse sentimento emana uma energia, né? Que gera uma ação. E essa energia, ela vibra numa frequência. E cada sentimento tem uma frequência, né? Quanto mais negativo o sentimento, mais baixa essa frequência. Quanto mais positivo esse sentimento, mais elevada essa frequência. A frequência do universo é uma frequência elevada. Tipo, o universo só tem coisas boas, sabe? Para quem acredita em Deus, né? Deus só criou coisas boas. As demais são todas ilusões da nossa mente. E aí, o que acontece? Quando a gente emana algo, algum sentimento, algum pensamento, né, que vibra nessa frequência, tudo aquilo que está em frequências similares entra em ressonância, como se as frequências se combinassem e formassem algo maior. Então, o que acontece? Qual a correlação disso com o ciclo da realidade? Se tu ficar atraindo para ti esses pensamentos do vítima, né, de que eu sou coitadinho, de que ninguém gosta de mim, de que tudo é culpa do outro, é cada vez mais disso que tu vai atrair. Então, o ciclo da realidade fala que aquilo que eu vejo, eu crio. Quanto mais eu crio, mais eu sou. Quanto mais eu sou, mais eu faço. Quanto mais eu faço, mais eu tenho. Quanto mais eu tenho, mais eu vejo. Isso no meu mundo, no teu mundo, no mundo do fulano, do ciclano, do beltrano. Então, o que acontece? Tudo aquilo que a gente, de certa forma, mentalizar e expressar um sentimento sobre, vai emitir uma energia, vai emitir uma frequência para o universo. E é mais disso que a gente vai atrair. Então, o vítima, ele é o avesso à autorresponsabilidade, né? Porque quando a gente fala de criar nossa realidade, do ciclo da realidade, a gente está falando de ter autorresponsabilidade sobre tudo que acontece na nossa vida. Inclusive, gente, se alguém te magoar, se você ficar triste com algo, foi você que deixou isso te magoar. Sabe? A pessoa que tá lá fora pode fazer o que ela quiser fazer, mas quem deixa aquilo te atingir ou não é você. E eu sei que às vezes é difícil. Vocês acham que às vezes eu não deixo as coisas me atingirem? Claro que sim. Passei meses agora atrás, um tempo atrás, na fossa. Entendeu? Porque me atingiu. E aí eu tive que aprender a trabalhar com isso, entender qual é a origem disso, da onde isso vem, e o que eu tenho que trabalhar e como que eu tenho que tratar e transformar isso, entende? Então, é isso. E o vítima, ele é totalmente avesso à autorresponsabilidade. Então, o que precisa ser feito nada mais é do que desenvolver essa autorresponsabilidade. Entender que enquanto tu não mudar esse padrão, tu vai ficar atraindo cada vez mais aquilo. E aí, como que a gente muda um padrão? A gente precisa entender de onde ele vem, qual é a origem. E investigar mesmo. Lá na tua infância, como que eram as coisas? Você era, de fato, uma criança que não tinha essa atenção, que não era vista? Você era uma criança mesmo que achava que tinha algo de errado com você? Você era uma criança que buscava essa afeição, essa atenção? Como que você tinha a atenção dos seus pais? Você só tinha a atenção dos seus pais quando você agia como vítima? Ou você tinha a atenção dos seus pais normalmente? Era algo normal? Entende? Quando você começa a olhar para isso e entender de onde isso surge, aí você começa a trabalhar. Porque aí você entende que você adquiriu aquele comportamento por algo que estava acontecendo no seu meio naquele período. E aí o que acontece?
a gente tem a mente consciente e subconsciente, né? 95% das nossas ações são comandadas pela nossa mente subconsciente e 5% pelo nosso consciente. Então, na maioria das vezes, quem manda os comandos para o nosso consciente é o subconsciente. E até os 7 anos de idade, é como se a nossa mente consciente estivesse com a caixinha aberta e tudo foi sendo acumulado no nosso subconsciente. Tudo que a gente aprendeu, que a gente viu, que a gente viveu, foi para dentro do nosso subconsciente. Coisas boas e coisas ruins. Então, o que a gente precisa fazer? Depois que a gente cresce, tem consciência sobre isso, a gente precisa começar a limpar esse subconsciente. Tirar essas cacas que estão ali dentro. Tirar essas coisas que não são nossas, que a gente foi imposto na gente, sabe? E começar a alimentar isso com coisas positivas. Só que isso exige coragem. E através da coragem, tu vai desenvolver a autorresponsabilidade, na minha opinião. Por quê? Porque não adianta eu falar aqui que eu tenho autorresponsabilidade se eu não tiver coragem para olhar para essas coisas. Não adianta. E aí, coragem, gente, eu vi num vídeo de um TED Talk da Brené Brown, né, que ela fala sobre isso, eu achei fantástico. Coragem nada mais é do que você ser você mesmo. E quando você entende esse conceito e você para e olha, cara, quando eu tô falando de entender da onde vem um padrão, da onde vem um comportamento, para começar a transformar isso e trabalhar isso, eu entendo que isso foi adquirido por coisas externas, eu começo a ver que aquilo que eu penso não é uma opinião minha, foi algo que eu aprendi. Então, qual é de fato a minha opinião? Qual é de fato aquilo que eu sinto? Qual é de fato a minha verdade? E aí, o que acontece? Para isso, tu precisa se desconstruir. Tu precisa se pelar, sabe? É você nua e crua. E aí a tua verdade começa a vir. E aí o teu sentimento começa a vir. E aí, uma das coisas que eu aprendi, até postei ontem, né? Que o amor incondicional, você se amar e você amar os outros, não é só sentimentos bons. Às vezes vem um mix, sabe? Vem raiva, às vezes vem angústia, vem frustração. Mas é você acolher esses sentimentos, entender a origem deles para transformá-los. Porque quando você olha para isso, acolhe esses sentimentos e decide transformar, você também está tendo um ato de amor. Porque você está querendo agir diferente. Você teve coragem para olhar para aquilo, e aí, ao ter coragem para olhar, você consegue ter autorresponsabilidade para transformar. E parem para pensar numa coisa, gente. Todos nós passamos por isso. 100% das pessoas. 100% das pessoas. Acontece que muitas não querem olhar e não querem expor. Só que será que a cura da nossa sociedade não está aí? Será que a cura da gente não está em olhar para o nosso interno, para a nossa verdade? E ser a nossa verdade? Eu acredito que a nossa cura está aí. Então, assim, um exercício muito grande para o vítima é coragem e autorresponsabilidade. Entender que você cria a sua realidade, você cria tudo aquilo que acontece na sua vida, tá? Então, o vítima, ele precisa desenvolver esse senso de autorresponsabilidade. Dani, Henrique, boa noite! Aê, Henrique, coraçõezinhos! Boa noite, querido. Gente, e aí, assim, a coragem, né? Andressa, eu posso falar que um dos meus valores é a coragem, né? E eu sempre fui muito corajosa, assim. E o que me faz ter coragem é justamente ter a certeza de que todo ser humano passa por isso, e ter a certeza de que, assim, quanto mais eu olhar, quanto mais eu expor a minha vulnerabilidade, quanto mais eu me curar, mais eu tô sendo cura para o mundo, mais eu vou conseguir transparecer o meu amor,
mais eu vou conseguir ser feliz, mais eu vou conseguir ter plenitude na minha vida. Então, isso me faz ter coragem, sabe? Isso me faz olhar para aquela ferida que mais dói, porque eu sei que ali eu vou deixar minha luz transbordar cada vez mais. Então, assim, eu convido vocês a pegar um ponto de desafio da vida de vocês e trazer essa questão da coragem, sabe? Porque, cara, pensa o seguinte: ao encarar algo que está te machucando hoje, com autorresponsabilidade, com coragem, o que de pior pode acontecer? Na minha opinião, pior do que tá não fica. Por quê? Porque você vai chegar na causa. Quando tu chega na causa, é aí que tu consegue resolver. E o que a gente precisa entender é que todos nós somos luz e sombra. Não existe uma pessoa no mundo que não tenha uma sombra. Todos somos luz e sombra. A diferença é que aquelas pessoas iluminadas e bem-sucedidas são pessoas que conseguiram olhar para suas sombras e conseguiram transformá-las em luz. Mas a sombra está ali. Então, quando você tem coragem de olhar para isso, você não está sendo verdadeiro com o outro, você está sendo verdadeiro em primeiro lugar com você mesmo. Entendeu? É com você. E quando você consegue ser verdadeiro com você em primeiro lugar, aí sim você consegue ser verdadeiro com o outro. Aí sim você consegue demonstrar o seu amor para o outro. Aí sim você consegue ser você. E eu acredito que a gente veio nessa vida para ser a gente, sem máscara. Então esse é um processo pelo qual eu tô passando e que, assim, esse lance de ser vítima é uma linha muito tênue, né? Porque quando dói, quem não gosta de ter atenção? Quem não gosta de ter carinho? Quem não gosta de, né, de ser acolhido? É uma linha tênue, sabe? Mas assim, de novo, identifica o quando que essa linha tênue está agindo para ter atenção ou quando você está agindo de fato para com autorresponsabilidade para curar aquilo, né? Então, percebam isso, tá? Às vezes a gente precisa de ajuda, sim, a gente precisa falar, expor o que a gente tá sentindo, ser verdadeiro, mas eu tô fazendo isso porque eu quero ajuda ou eu tô fazendo isso porque eu quero simplesmente ter atenção. Esse é o lance do vítima, tá? Então, prestem atenção nisso. Então, vítimas, pessoas que se identificaram com o sabotador de vítima. Coragem. Coragem para ter autorresponsabilidade e curar isso que precisa ser curado, tá bom? Alguém se identificou aí com vítima? Cássia entrou. Boa noite, Cássia. Ju, boa noite. Isso faz me lembrar uma frase muito legal. Qual, Henrique? Conta aí pra gente. Vamos ver a frase que o Henrique falou aí. E aí, gente, tá fazendo sentido para vocês? Coloca aí para mim, hashtag sentido, está fazendo sentido para vocês. Para quem chegou agora ou para quem está assistindo o replay, essa é uma série sobre autossabotagem. Nós estamos na live 4 já. Nós vamos ter 7 ou 8 lives. Então tá tendo live diariamente aqui no meu Instagram, então cheguem aí. A autenticidade de uma relação nunca vai estar em eu fingir ser algo para você gostar de mim. Uau! Uau! Muito bom, Henrique. Muito bom. Olha, a Dani mandou uma pergunta. Como você lida com medo das críticas? Dani, de onde você está falando? Só para eu saber. Como você lida com medo das críticas? Dani, excelente pergunta. Primeiro, antes disso, Henrique, amei essa frase. Amei essa frase. Me manda ela depois por direct, por favor, porque eu quero salvar essa frase.
tá? Muito boa. Obrigada por compartilhar. Exatamente. Eu acho que quando a gente finge ser algo que a gente não é, a gente não tá amando. A gente não tá amando. Só que sabe quem que a gente não tá amando? A gente mesmo. Esse é o ponto. Esse é o ponto, tá? Muito boa. Dani, como você lida com medo das críticas? Santo André. Dani, trabalhei muito em Santo André. Eu trabalhava na Alcoa. Ia muito para Santo André. Ali em Utinga. Já fiquei lá há muito tempo. Bacana. Como você lida com medo das críticas? Primeiro, eu não tenho medo de crítica. Eu não tenho medo de crítica, tá? Eu acho assim, ó, qual que é a minha opinião sobre crítica? A crítica, quando a gente está se expondo, né? E eu sou uma pessoa que me exponho bastante. Quando a gente está se expondo, isso assim, eu me exponho aqui nas redes sociais porque esse é meu trabalho, né? Mas se expor pode ser numa roda de amigos, numa conversa, no seu bairro, na sua casa, no seu ambiente, tá? Cada um dentro do seu contexto, tá tudo bem. Mas assim, quando a gente está se expondo, expondo a nossa opinião de alguma forma, e vem algum contraponto, sabe o que eu penso e que me faz ter empatia? Eu sempre penso que aquela pessoa só tá tentando ser feliz assim como eu. Então, se aquela pessoa só tá tentando ser feliz assim como eu, ela pode, em alguns momentos, transmitir a mensagem dela de forma assertiva, com amor, e às vezes ela pode transmitir a mensagem dela com algum sentimento negativo no coração dela. E aí, o que acontece? Ao entrar profundamente nesses processos de autoconhecimento, né, que eu tenho entrado cada vez mais e acessado, inclusive, outras vidas e tudo mais, eu percebo que cada vez mais, tipo, a gente não sabe o que está passando no outro, a gente não sabe o que está passando dentro do outro. Então, assim, se alguém te faz uma crítica que é sem amor no coração, mesmo assim, cara, você não sabe o que aquela pessoa tá passando. Você não sabe o que tá acontecendo com aquela pessoa naquele momento. Às vezes, aquela pessoa pode estar te falando aquilo por algo que ela viveu em outra vida e que aquela circunstância daquele momento aciona no subconsciente dela essa memória de outra vida. E ela age daquela forma. Entendeu? Então, assim, quando você receber uma crítica e você achar que a pessoa não tá transmitindo isso com amor, simplesmente agradeça. Entenda que essa pessoa está tentando ser feliz assim como você. Agradeça por ela expor a opinião dela e fale, cara, obrigada por tu expor a tua opinião, eu vou refletir sobre isso. E pronto, entendeu? Se você acha que dá para argumentar e vocês terem uma discussão saudável sobre isso, argumente, sabe? Seja verdadeira, sabe? Acho que esse é o ponto. Mas se você entender que isso não veio com amor, agradeça mesmo assim e fale que você vai refletir sobre isso. E aí é você com você, entendeu? A crítica é algo assim, aproveite aquilo que faz sentido e descarte aquilo que não faz sentido. Simples assim. Simples assim, sabe? Veja aquilo que está congruente com a sua missão, que vai te ajudar, que vai te levar para frente, que vai fazer você crescer, que vai contribuir para o teu crescimento. E o que não fizer, descarta, sabe? Eu falo assim, ó, eu gosto muito de me relacionar com pessoas que me questionam, sabe? Não só com pessoas que falam que o meu trabalho é legal ou que massa isso que você tá fazendo. Tipo, lógico, eu me emociono muito quando eu recebo um feedback positivo. A Samantha me mandou um direct aí ontem, ontem, que eu chorei litros, né? Porque eu fico muito emocionada. Porque às vezes a gente faz alguma coisa que a gente nem imagina o impacto que isso está gerando em alguém, sabe? Mas eu gosto das pessoas que chegam e falam, tá, e aí? E aquele resultado ali?
Eu sempre dou o exemplo aqui do meu quarto, né? Que eu tenho meu mapa dos sonhos no quarto, e tem um monte de post-it pendurado e tudo mais, né? E as pessoas que entram pela primeira vez no meu quarto sempre falam: Meu, que massa, que demais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Legal, que bacana, né? Isso gera inspiração nas pessoas, tudo mais. Mas eu quero ter também comigo as pessoas que entram no meu quarto e falam: E aí, qual desses sonhos tu já realizou? Isso é uma crítica, só que é uma crítica construtiva que vai me levar para frente, entendeu? Então, é isso. Para mim, lidar com a crítica é isso, é entender aquilo que é construtivo, aquilo que não é, aproveita aquilo que serve para você, descarta aquilo que não serve e lembre que o outro só está tentando ser feliz assim como você. Fez sentido, Dani? Simples e super empático com a gente mesmo. É isso. É isso aí. Na minha opinião, quando você age assim, você é empático com o outro e com você. Exatamente como você falou. Muito boa essa pergunta, muito boa. E assim, ó, legal a gente entrar nesse assunto, tá fugindo um pouco do sabotador, mas eu tô achando muito interessante, eu adoro isso, tá? Adoro essas interações. O que acontece? Quando você tá andando com a média das 5 pessoas, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive, né? É isso que fala o Jim Rohn, eu amo essa frase dele. E eu de verdade, eu cuido muito das pessoas que eu ando, sabe? E, e assim, quando você tá andando com as pessoas que são a sua média, né? Que levam a tua média, que te puxam pra cima, você tem que entender que, tipo, você também tem que puxar a orelha, você também tem que falar a verdade, você também tem que mostrar que, ó, não é por aqui, é por ali. Você também tem que iluminar a sombra, sabe? Eu falo muito sobre isso. Quando você ama muito uma pessoa, quando você quer muito bem de uma pessoa, assim como você ama você mesma, iluminar a sombra faz parte do processo de construção, sabe? Porque se eu tô iluminando a sombra de alguém com amor, é porque eu quero que aquela pessoa cresça, eu quero que aquela pessoa seja mais iluminada ainda, sabe? Mas fazendo isso com amor. Então você, ao iluminar a sombra, automaticamente a pessoa vai ter dor, mas você tá fazendo aquilo com amor, então você tá ajudando na construção daquela pessoa. E quando vocês têm uma relação nesse nível, vocês ambos entendem, e isso para qualquer relação, tá? Amizade, namoro, qualquer coisa. Vocês entendem que isso é genuíno, porque vocês se conhecem, vocês estão fazendo isso com amor e vocês estão fazendo isso para se construir juntos, entende? Então é isso que eu penso. Só trouxe verdades, que bom. É um dos meus compromissos, tá? Tá escrito ali, ó. É honrar o meu coração e minha verdade. Muito legal a gente se inspirar e poder inspirar outros. Muito, Henrique, muito. Nossa, isso dá sentido na vida. Muito bom. Eu tô amando essa live. Tem vários corações aqui. Gente, isso era uma dificuldade para mim, tá? E eu vou falar por que agora que eu vou entrar no segundo sabotador, que é o hiperrealizador. Nossa, eu falar que eu gostava de coração, meu Deus, chovia canivete lá fora, era muito raro. Então, hoje eu falo disso porque esse lance de trazer verdade, trazer o sentimento, trazer o amor é muito a minha busca contínua, diária. Porque eu entendo que isso traz a liberdade, isso que é ser uma mulher livre. Então, essa é a minha busca, é isso que eu estou desenvolvendo a cada dia. Então, por isso que eu gosto mesmo, de verdade. E aí, vamos entrar no segundo sabotador, hiperrealizador. O hiperrealizador foi o meu sabotador, assim, ó, ele era nota 10. Um gráficozinho que dá no relatório lá que vai até 10, ele era nota 10, tá? O que é o hiperrealizador? Como o próprio nome já diz, o hiperrealizador é aquele que ele tem que realizar coisas o tempo inteiro.
Ele tem que entregar coisas o tempo inteiro, tá? O hiperrealizador é aquele que ele só é visto, ele só é aceito, ele só é percebido se realizar coisas. Então, ele depende sempre dessas realizações para ter a autovalidação dos outros, tá? E aí, o que acontece? Isso faz com que seja extremamente workaholic. Por quê? Porque eu preciso realizar, eu preciso fazer, eu preciso entregar. Então, eu acabo sendo workaholic. E eu acho que demonstrar sentimento, me envolver, falar daquilo que eu sinto, é fragilidade. Que isso é perda de tempo, que isso me afasta de realizar, que isso me afasta de entregar. Então, sentimento, tipo, sabe? Fica longe. E, gente, é muito louco, né? Porque aí o hiperrealizador é extremamente competitivo, ele fica sempre atento à imagem, ao status, porque, tipo, se tu conquista, se tu tem um cargo bacana, se tu tem um salário legal, parari, parará, tu vai ser a pessoa, né? É isso que ele faz. Então, ele olha muito para esse lance do status, né? E aí, o que acontece, né? Uma mentira que ele conta para se justificar é que o objetivo da vida é alcançar realizações e produzir resultados, né? Então, imagina, o objetivo da vida é produzir realizações e resultados, tipo, sabe? O objetivo da vida é a gente viver com amor, é ser livre, é transmitir amor em tudo que a gente faz. Esse é o objetivo da vida, sabe? Tudo aquilo que a gente fizer com amor só vai dar coisas boas. E meu, falando um pouco da minha história agora, né? Tipo, da onde que o hiperrealizador surge? O hiperrealizador, ele surge de uma infância onde tinha os pais ausentes, né? E daquela criança que, para ser percebida, ela tinha que ser aquela criança que realiza, sabe? Para ela receber o amor dos pais, para ela ter validação, ela tinha que realizar coisas. E muito comum, né? Quando uma criança tem a ausência da figura paterna. E aí ela tem que fazer essas realizações para ter essa aprovação dentro de casa, né? Então ela sente que ela só é amada em troca de conquistas, em troca de realizações, ou se ela obedecer às regras, né? Se ela for aquela filha, né, certinha, aquele filho certinho que obedece tudo que os pais falam, sabe? Que tem boas maneiras. Então aí sim ela vai receber amor, ela vai receber afeto. E por que esse era um sabotador muito forte meu, né? Alguém aí tá se identificando com o hiperrealizador? Só para eu saber se tem mais alguém que se identifica com ele. Rani, Eli, boa noite. Finanças em Família, Aninha Rolim, boa noite, gente. Alguém aí se identifica com o hiperrealizador? Conheço pessoas. É isso aí, Henrique. Gente, o hiperrealizador, eu vou falar da minha história um pouquinho agora, tá? Para explicar ele. E eu vivi muito ele. Para mim, assim, foi um dos meus maiores desafios, né? De transformar ele. O que acontece? Eu perdi meu pai quando eu tinha 5 anos de idade, né? Então, meu pai faleceu. E eu tinha uma infância com os pais muito ausentes. Meus pais viajavam muito, então meus pais estavam sempre bem ausentes, sabe? E o meu irmão mais velho, ele é mega ultra inteligente. Sempre foi. Beleza, Sá, depois você assiste o replay aí. Beijo. O meu irmão é um cara super inteligente, né? Então, tipo, quando os meus pais voltavam de viagem, o meu irmão tinha aprendido a ler sozinho, sabe? Era coisa assim, bizarra. E aí, logo em seguida, muito nova, com 5 anos, eu perdi meu pai, então eu tive essa ausência paterna em casa. E aí, o que acontece, né? Eu, Andressa, eu era aquela filha certinha, eu era aquela filha que seguia todas as regras.
eu era aquela filha que sempre tinha que estar fazendo coisas, né, realizando coisas para sentir esse amor, esse afeto, esse carinho. E aí, quando eu cheguei, né, no mercado de trabalho, workaholic total, total. Bom, eu fazia estágio no meu último ano da faculdade, e aí eu fazia estágio em Santa Catarina e fui efetivada na empresa lá no Nordeste, em Recife. E aí eu namorava há quase 5 anos. Eu terminei meu namoro para ir para Recife, porque eu queria dar foco na minha carreira. E claro, tipo, óbvio que não era a pessoa para eu estar dividindo a minha vida até hoje e tudo mais, né? Hoje eu sei disso. Mas, assim, na época, uma ação totalmente fria, sabe? Tipo, a minha carreira é prioridade e foda-se. Então, eu fui muito workaholic, muito. Eu tinha uma máscara, porque, assim, como o hiperrealizador, ele acha que a admiração, a atenção, o carinho dos outros vem através da realização, ele meio que coloca uma máscara, sabe? E aí tu fica com essa máscara e tu não consegue expor nada dos teus sentimentos. Então tu é meio que um gelo, assim, sabe? E era assim que eu era. Era muito assim que eu era. Bom, o meu apelido lá em Recife, sabe? Eu vou contar, nunca contei isso nas redes sociais, gente. Nunca. Isso vai virar piada, vai virar meme, hein? Não brinquem comigo, mas eu vou contar. Meu apelido era Chupa Limão. Chupa Limão lá em Recife era meu apelido, porque eu era azeda mesmo, sabe? Então, assim. Só que aí, o que aconteceu, gente? Depois que eu voltei do Nordeste, fui transferida para Santa Catarina de novo, eu tava numa situação onde nem eu me aguentava mais, sabe? As pessoas não gostavam de trabalhar comigo e eu tinha uma carreira muito promissora, muito. Eu tinha tido vários prêmios já, reconhecimentos na companhia, porque eu trabalhava muito, então eu dava muito resultado. Mas, tipo, ninguém aguentava mais conviver comigo. E eu já não estava aguentando aquela situação. E aí eu era a vítima porque era culpa da empresa e culpa de todo mundo, menos minha, né? Só que aí eu comecei a entender que o problema estava comigo, sabe? Comecei a olhar pro lado e falar, cara, tem alguma coisa errada, né? E aí eu, na época, fiz um processo de coaching, né? Eu contratei uma coach para me ajudar. Contratei 2 coaches, eu fiz 2 processos, um atrás do outro. E aí, um dos coaches eu fiz para carreira e o outro eu fiz para desenvolver o amor próprio. Na verdade, não foi com esse tema, desenvolver amor próprio, foi com o seguinte objetivo. Quando eu cheguei na frente da coach, eu falei, eu quero me abrir para relacionamentos. Esse foi o meu pedido para ela. Eu quero sentir que eu estou aberta para relacionamentos. E aí, na primeira sessão, ela me deu no meio, assim, ó, porque ela falou assim, desenha a tua vida de agora. Daí eu desenhei a minha vida e eu tinha uma vida cheia de conquistas. Só que eu percebi que aquela vida cheia de conquistas estava cheia de conquistas vazias, porque estava vazia de sentimento. E aí, na hora, eu desabei a chorar, desabei a chorar. Porque quando eu desenhei a vida que eu queria ter, não era uma vida cheia de conquistas vazias. Muito pelo contrário. E aí, ali eu vi que eu tinha problema, ali eu vi que eu tinha coisa para trabalhar em mim. E aí eu fui saber que era o hiperrealizador, parari, parari, e aí começou todo o processo. E todo o processo está em quê? Primeiro tu identificar, ter coragem para olhar para aquilo, saber que vai doer, mas que tu precisa passar por esse processo para evoluir. E aí eu iniciei todo um trabalho de desenvolver o meu amor próprio. E esse trabalho não para, gente. Esse trabalho de desenvolver o amor próprio não para. Eu tô fazendo isso até hoje, e hoje com muito mais ênfase. Deixa eu botar meu celular para carregar. Hoje com muito mais ênfase do que eu fazia antes, tá? Então, esse processo, ele eu acho que é contínuo, né? Não sei, não posso dizer ainda, mas eu acho que é contínuo. Então, assim, para mim o hiperrealizador foi um super desafio, porque aí tu tem que ser muito humilde para entender que não é só sobre realizações, não é
só sobre as suas entregas, mas é muito mais sobre a sua verdade, sobre os seus sentimentos, sobre quem você realmente é, com luz e com sombra. Então, assim, hiperrealizadores, se vocês não olharem para dentro, se vocês não olharem para si, vocês vão ter uma vida cheia de conquistas vazias. E isso dói. Quando você identificar, dói. Eu dou graças a Deus, sou muito grata por ter identificado isso cedo na minha vida, porque eu poderia passar anos me enganando e chegar lá na frente e o tombo seria muito maior. Então eu tive tempo de corrigir, de mudar a rota e de trabalhar essa questão dos meus sentimentos, tá? Então esse é o hiperrealizador. Ele coloca essa máscara na gente e a gente fica fingindo as coisas. Deixa eu ver os comentários de vocês. A Dani falou, eu me identifiquei na infância e adolescência, mas hoje já consegui transformar também. Legal. Dani, o que você fez para transformar ele? Conta aí pra gente. É muito legal a ideia de amor próprio. Henrique, amor próprio é a chave para muita coisa. É difícil, viu? Dói você identificar isso. Identificar padrões, comportamentos, mas é muito lindo. O processo é muito lindo. É muito do que eu tô vivendo agora. Muito mesmo. E é muito bonito. Quero saber o que a Dani fez aí para transformar o hiperrealizador dela. Ah, e uma coisa que eu acho legal comentar é que a minha terapeuta me falou na semana passada, né, na nossa sessão, que eu falei para ela, né, que semana passada eu tive um dia, até eu fiz um stories disso, que teve um dia que eu, tipo, eu falei para ela, eu falei, cara, eu me senti tão bem comigo mesma, eu tava feliz comigo, eu tava dançando, eu tava tomando vinho, eu tava trabalhando, eu tava me curtindo naquele momento. E foi tão bom, porque faz tempo que eu não tava sentindo isso, sabe? E aí eu falei, engraçado, porque aquele dia eu me senti assim, 2 dias depois eu tava chorando, debruçada, 1000 lágrimas, né? E ela falou, Dessa, mas isso é normal, sabe? Tipo, a gente quando começa a desenvolver esse trabalho, a gente tem esses momentos de iluminação. Mas se a gente ficasse na iluminação constante, a gente teria transcendido, né? A gente não estaria mais nessa vida, nesse meio. E fez muito sentido isso. E aí eu volto naquele lance que eu falei lá do vítima, né? Que a gente estava falando sobre isso, que eu falei, permita-se sentir, permita sentir o que está passando aqui dentro, né? Esse é o lance, né? Ó, o Henrique falou que teve que se afastar de algumas pessoas para poder desenvolver isso. Exato, Henrique. Em alguns momentos a gente precisa se desligar. Começa por aí, se desligar. E se desligar dói, dói bastante. Mas é preciso. Porque, sabe como que eu encarei esse ato de se desligar? Para mim foi muito difícil me desligar. Muito difícil mesmo. É um exercício ainda para mim me desligar. Mas quando, sabe, o que me ajudou a começar a me desligar foi o fato de entender que essa era uma prova de amor por mim e pelo outro. Que ao fazer isso eu estaria demonstrando meu amor primeiro por mim e aí consequentemente para o outro. Então isso me fez começar a me desligar. Ó, a Dani falou, também passei por alguns processos terapêuticos para encontrar e desenvolver amor próprio e a autoliderança, a autorresponsabilidade. Isso aí. Dani, eu fiz coaching mais de uma vez. Eu faço terapia, eu faço Theta Healing, eu faço microfisioterapia. Agora eu vou me formar em Theta Healing. Eu fiz que eu quero trazer essa visão mais holística para o coaching, né, para o meu trabalho. Eu já trago muito isso com aquilo que eu vivenciei, que eu aprendi. Eu quero trazer um pouco mais de técnica, né, que o Theta Healing traz. Eu fiz consulta espiritual. Então eu faço um monte de coisa. Um monte de coisa. E acho que esse é o lance. Cada um encontrar o seu processo. Cada um encontrar aquilo que faz sentido para si, né? Aquilo que funciona para mim pode não funcionar para você, sabe? Então é importante que cada um encontre o seu meio, né? O seu método. O Henrique falou, eu acho que era algo
Eu achava que era algo fácil, mas é uma coisa bem complexa. É bem complexo mesmo, Henrique. É bem complexo. Mas vai. Se assim, ó, se puder te falar uma coisa, vai, porque é muito lindo. O processo é muito lindo. Também me desliguei de pessoas e assuntos que não estavam alinhados comigo. Exato. Não dá para parar. Também faço várias coisas. É isso aí. Estamos na busca. Estamos mesmo. É isso. É isso. É isso que vai fazer a gente viver de verdade a nossa vida com. É aquilo. Eu não sei se vocês viram o stories que eu postei esses dias, que eu falei o seguinte: ficar na cama é muito bom. Ficar ali, ó. Nossa, eu tô olhando minha cama ali, ó, cobertinha, maravilhosa. Essa noite eu nem dormi direito, dormi no ônibus. Tô cansada pra caramba. E minha cama tá ali, ó. Ah, quentinha, adoro aquela coberta. É muito gostoso ficar ali. Mas se a gente levanta, que seja com propósito, que seja de propósito. Se a gente levanta, que seja para fazer valer a pena. E quando que a gente faz valer a pena? Quando a gente vive a nossa verdade, quando a gente vive aquilo que nosso coração tá falando. E aí, foda-se o que os outros vão pensar, é a nossa verdade. Quanto mais a gente esconder a nossa verdade, maior vai ser o tombo. Sabe? Então, cara, assim, quando eu descobri isso na minha vida, eu falei, meu, esse é um dos meus compromissos comigo, é viver a minha verdade cada vez mais, honrar a minha verdade e o meu coração. E isso significa que no meu trabalho, cada vez mais eu vou trazer verdade, eu vou trazer o meu coração, eu vou trazer sentimento, porque eu entendo que essa é a chave para as pessoas conquistarem a felicidade, para as pessoas serem livres, sabe? E por isso que eu trago o propósito por trás da educação financeira. Porque não adianta, tipo, o dinheiro ele tem que servir essa tua verdade. Então a gente primeiro precisa trabalhar você, para depois trabalhar o seu dinheiro. O seu dinheiro é assim, ó. A gente faz o seu planejamento financeiro assim, ó. Só que se não estiver conectado com a sua verdade, se não estiver conectado com a sua essência, se não servir o teu plano de vida, esquece. Não faz sentido. Você não vai ter nem motivação para gerar mais dinheiro na tua vida, entende? Então, meu, queira ter muito dinheiro. Eu quero ter muito dinheiro, eu quero ser uma pessoa rica, eu já sou, já me sinto assim. Que antes de ser, você tem que se sentir. Mas que isso seja para viver uma vida com intencionalidade, para viver uma vida de acordo com o teu coração e não com o que os outros querem, com o que os outros acham, com o que a sociedade acha. Tem que ser com o que o teu coração está falando. Então, esse é o meu propósito, esse é o meu trabalho, é isso que eu ajudo as mulheres a fazer. É isso que eu quero transmitir aqui em cada live, em cada momento que eu tô falando com vocês. Esse é o meu objetivo, a minha missão. Faz sentido ou não? Eu fico com os olhos cheios de água quando eu falo isso, ó, porque é muito isso, é muito forte isso pra mim. Ai, tá acabando a live, gente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Amei a conversa, amei as perguntas, amei os comentários, amei a interação. Amanhã tem mais live. Venham aqui amanhã. Depois eu vou postar o horário da live de amanhã. E eu vou adorar ter vocês aqui comigo de novo. Obrigada, obrigada, obrigada por essa interação, pela troca. Eu adorei as perguntas, adorei ter vocês aqui comigo. E espero vocês amanhã. E ó, coraçãozinhos para vocês também, gente. Bom descanso, boa noite. Muito bom ver vocês aqui. Que bom que vocês gostaram. Que bom. Tá? E convida mais gente para a live de amanhã. Convida aí a galera que vocês conhecem, que tem que saber disso, que tem que olhar para a autossabotagem, tá? Convidem eles para mim amanhã também aqui. Beijo, boa noite!